Então vamos lá para o terceiro vídeo e agora sim, identificação dos distúrbios ácido-básicos na gasometria arterial. Sempre a gente vai fazer agora nos casos que vem abaixo o mesmo percurso. Avaliar o pH. A primeira coisa a gente vai olhar se o pH está normal, se o pH está baixo, acidose, ou se o pH está alto, alcalose. Então vocês têm que ter sempre na mão aquelas tabelinhas que a gente viu no vídeo anterior. Olhou o pH, olha a PCO2 e o bicarbonato. Quem que justifica o pH ou a concentração de bicarbonato que está aparecendo na gasometria? Então, sempre lembrando da equação, a concentração de bicarbonato é diretamente proporcional a PCO2, inversamente proporcional ao bicarbonato. Ou, se for o pH, o contrário, né? Vamos ver na prática. Depois, então, olhou o pH, olhou o que está justificando aquele pH. Em terceiro lugar, avaliar a resposta fisiológica ou a resposta compensatória, se está adequada ou não. Se a resposta não for adequada, determinar que outro distúrbio, se houver, está escondido ali. Vamos lá, com calma, vamos fazer juntos. Se tratar de uma acidose metabólica, a gente precisa calcular o anion gap, sabendo que um anion gap é maior que 16, aqui está 17, sugere uma acidose com a presença de um ácido orgânico ou exógeno, né? Eu falei para vocês na outra, um alien, tem um ácido aí que não se justifica pelo consumo ou perda do bicarbonato. Maior que 27 é diagnóstico dessa situação. Então, um anion gap aumentado entre 16 e 26 ou 27 sugere a presença de um ácido estranho ou exógeno. E acima de 27 é diagnóstico dessa situação. Ok, esqueçam os 6 agora. Vamos adiante. Vamos lá, vamos aos casos práticos. A gente pode exercitar olhando só a gasometria, mas aqui a gente organizou um casinho clínico, uma vinheta, para correlacionar com a clínica. Depois vamos fazer uns exercícios de fixação, assim, com a clínica e com a gasometria. Olha a gasometria, imagina o que pode estar acontecendo na clínica, ouve a clínica, entende a clínica do paciente, imagina como que essa gasometria pode estar, depois olha para a gasometria e interpreta para ver se o que está acontecendo. Vamos lá. Temos aqui um homem de 78 anos com choque séptico, ou seja, não está perfundindo bem os tecidos e está numa situação que a gente chama de choque por uma infecção de origem abdominal. Então, primeira coisa, lembre, olha o pH. Quanto que está o pH? 7,15. Trata-se de uma acidose. Depois nós vamos fazer juntos isso online, né? Agora olha o bicarbonato e a PCO2. O que justifica essa acidose? Uma PCO2 de 18 justifica a acidose? Se eu tenho uma PCO2 baixa, eu tenho alcalose, né? Então, o distúrbio primário aqui é metabólico. E quanto que caiu esse bicarbonato? Né? Então, o pH caiu porque o bicarbonato está baixo, né? Uma acidose metabólica. Caiu pouco ou caiu muito? Nossa, caiu muito, caiu de 24 para 6. Portanto, essa acidose é causada por esse consumo, por essa queda de bicarbonato. Agora a gente precisa então ver, vamos juntos. O pH está abaixo de 7,35, é uma acidose. Aquilo que justifica a acidose é a queda do bicarbonato, né? Caiu para 6. Está inversamente proporcional aqui porque é a concentração de íons hidrogênios que está aparecendo lá. Então, se o bicarbonato caiu para 6, a concentração de íons hidrogênio aumentou, ou seja, o pH caiu. Temos uma acidose metabólica. Agora vamos ver se a resposta pulmonar ou a resposta respiratória é adequada.
Vamos lá, a gente viu antes que a delta, a variação da PCO2 deve ser 1,2 a variação do bicarbonato. Então, se o bicarbonato caiu de 24 para 6, ele caiu 18. 18 vezes 1,2 vai dar 21,6. Então, o PCO2 deve cair de 40 para menos 22, 18. Quanto que caiu o PCO2? Para 18. Então, esse é um distúrbio simples, ou seja, é uma acidose metabólica com uma resposta respiratória adequada. É um distúrbio compensado? Não. Mas a resposta compensatória é adequada. Essa é a maneira correta de dizer. Acidose metabólica, porque o bicarbonato caiu de 24 para 6, portanto caiu 18, vezes 1,2, vai dar 22. A PCO2 deveria ter caído de 40 para 18 e caiu. Portanto, é um distúrbio simples. É uma acidose metabólica simples. Agora vamos calcular um anion gap, porque foi dado aqui para vocês o sódio, o cloro e o bicarbonato. Então, eu tenho 136 de sódio menos 106, que é a soma do cloro com o bicarbonato. Eu tenho um anion gap de 30. Então, vocês podem afirmar com certeza que tem um ácido colocado aí exógeno. Então, eu tenho uma acidose metabólica, anion gap aumentado. Depois a gente vai ver com vocês quais são as causas de acidose metabólica com anion gap aumentado. Mas eu já vou citar agora. São aquelas onde foi acrescentado no sangue um ácido exógeno. Causa mais comum, acidose lática. O ácido lático, como por exemplo no choque, é acrescentado. Então, acidose lática, cetoacidose diabética, intoxicação por AS, né? Uma criança que inadvertidamente toma aspirina, então intoxicação exógenas por ácidos, vão fazer acidoses metabólicas com anion gap aumentado. Gravem acidose lática, cetoacidose e as intoxicações exógenas por ácidos, que vocês vão ter a grande maioria dos casos de acidose metabólica com anion gap normal. Vamos de novo, rapidinho. Primeiro, avalia o pH. Depois, olha a PCO2 do bicarbonato e vê o que está justificando aquele distúrbio. Depois, olha se a compensação foi adequada, se a resposta compensatória está adequada. E se for uma acidose metabólica, tem que calcular o anion gap. Então, nesse caso, é uma acidose metabólica simples, porque a resposta respiratória foi normal, anion gap aumentado. Aí, ó, tá aí no slide que eu estava dizendo antes para vocês. Então, veja. Sempre que for anion gap aumentado, eu tenho um ácido estranho colocado ali. Acidose lática, cetoacidose diabética, ou alcoólica, ou de jejum prolongado. Doença renal crônica, com o aumento desses ácidos não voláteis. Intoxicações exógenas por esses ácidos aí. Anion gap normal, ou é porque eu perdi bicarbonato, ou uma coisa raríssima, acidose tubular renal distal, um tipo de acidose tubular, ou uma insuficiência renal. Veja, insuficiência renal é a única causa que está em prova de acidose metabólica, que pode ser anion gap normal e anion gap alto. Vamos adiante. 33 anos, masculino, tem cálculos renais de repetição e internou com uma pneumonia comunitária e a gente pediu uma gasometria. O paciente não estava bem, pediu uma gasometria. Vamos lá. Primeiro, olha o pH, 7,16. Trata-se de uma acidose. O que justifica essa acidose? A queda da PCO2 de 40 para 34? Não, né? Porque se fosse o distúrbio primário, queda da PCO2 seria uma alcalose. Não, o que justifica é a queda do bicarbonato. Agora vocês já podem olhar antes de calcular que o bicarbonato caiu de 24 para 12 e a PCO2 caiu de 40 para 34. Parece que tem alguma coisa escondida aí, né? Depois vocês têm os valores para calcular o anion gap, porque se trata de uma acidose metabólica, tem que calcular o anion gap. Então vamos lá. É uma acidose
e o distúrbio primário é metabólico. Então, quanto que caiu? Caiu de 24 para 12, caiu o delta do bicarbonato é 12 vezes 1,2, o delta da PCO2 devia ser em torno de 14. Então, essa PCO2 devia cair de 40 para 26. E ela está em 34. Então, tem um delta de 6, ela deveria ter um delta de 14. Né? Então, o que a gente tem aqui? Tem dois distúrbios. Tem um distúrbio misto. A gente tem uma acidose metabólica com uma acidose respiratória concomitante. E o anion gap é normal, porque se vocês calcularem o anion gap, vai ser 136 menos 114 com 12 dá 126, vou ter um anion gap de 10. Então, trata-se de uma acidose mista. Eu tenho acidose metabólica justificada pela queda do bicarbonato, mas a PCO2 deveria ter caído, não caiu. Caiu muito pouco, então tem uma acidose respiratória junto. Então aqui a gente pode imaginar várias coisas, né? A gente pode imaginar, vamos discutir depois em aula o que está acontecendo, por que esse paciente tem uma acidose metabólica com uma acidose respiratória. Vamos adiante. 42 anos, uma paciente com vômitos incoercíveis, né, com vômitos graves pós-quimioterapia. Ela está com uma alcalose metabólica, porque o distúrbio primário aqui é um aumento do bicarbonato. Porque a PCO2 alta, de 40 para 51, causaria acidose. Então vamos lá. Eu tenho uma alcalose metabólica. Qual a resposta pulmonar? Aumentar a PCO2. Né? Então, quanto? Ela tem que aumentar 0,7 vezes o delta do bicarbonato. Então, o bicarbonato subiu de 40 para 42, desculpa, de 24 para 42, né? De 24 para 42, multiplicado por 0,7, o PCO2 tem que alterar 12. O PCO2 deveria estar em 52, está em 51. É simples, porque é mais ou menos 2, né? Então, um distúrbio simples. Teve uma resposta esperada. Aceita-se essa variação de mais ou menos 2. Então, a gente tem uma alcalose metabólica com uma resposta respiratória adequada. Alcalose metabólica, provavelmente pelos vômitos incoercíveis e uma perda grande de ácido clorídrico. Vamos lá, último exemplo. Um homem masculino, hipertenso, com edema. Está em alcalose, olhem primeiro o pH, está em alcalose. Essa é uma alcalose causada pelo aumento do bicarbonato, concordam? Que subiu de 24 para 34. Olhem a PCO2 nem se mexeu, não precisa nem calcular aqui, não é? Vamos lá, eu tenho uma alcalose metabólica, o PCO2 deveria ter se mexido, mas o PCO2 nem se mexeu, então eu tenho um distúrbio misto. A resposta não é adequada, era esperado que ele subisse para 47. Então, eu tenho um segundo distúrbio, que é alcalose respiratória, por exemplo, por dor ou ansiedade. Alcalose metabólica, então, ocorre em duas situações, ou porque os pacientes estão desidratados ou depletados de volume, porque ocorreu perdas de líquidos ricos em ácido clorídrico, por exemplo, vômitos, ou em pacientes com aumento da secreção de íons pelo hidrogênio, o que é raro, né? Essa alteração mais rara, mas há um estímulo para essa secreção, né, de íons hidrogênios, que é a aldosterona, que frequentemente esse estímulo é a hiperpotassemia. Vamos pular aqui e vamos ficar com esse aqui em aberto para vocês fazerem sozinhos. Vamos lá. O paciente é trazido pelos bombeiros, uma mulher encontrada em coma com uma caixa de um barbitúrico, numa provável tentativa de suicídio, e vem com essa gasometria, pH de 7,30, ela está numa acidose. Agora vocês me digam, isso é uma acidose respiratória ou é uma acidose metabólica? E a resposta, o distúrbio secundário, ela é adequada ou não? A gente se vê na aula online